O milionário fica estupefato quando a menina mendiga revela seu segredo inacreditável. Roberto Mendes estava no centro do furacão. A Mendes Engenharia fervia com aquela tensão que só aparece quando tudo pode explodir a qualquer momento. O contrato bilionário com o sheik árabe valia uma fortuna. 3 bilhões de reais que podiam catapultar sua empresa para o topo do mundo. Tudo parecia soar perfeito até que, de repente, o tradutor que deveria conduzir a reunião emergencial caiu duro, vítima de uma intoxicação misteriosa. O relógio não parava. O desespero começava a corroer seus nervos. No meio daquele caos, surge uma figura improvável, Layla Hassan, uma mulher de olhar profundo, mãos calejadas, trajando o uniforme simples da faxineira do prédio. Mal notada, ela se aproximou, a voz firme, mas carregada de uma história escondida. "Posso ajudar?" disse, quase como um sussurro que ecoava dentro da sala abafada. Roberto congelou. Quem seria aquela menina que aparecia do nada oferecendo o? O coração pulsava rápido. O corpo tremia por uma mistura de raiva e um estranho vislumbre de esperança. E afinal, que segredo poderia essa menina carregar? Layla, com um leve sorriso triste, puxou um arquivo de dentro de sua bolsa gasta. "Sou engenheira civil", disse ela, de forma que todos parassem para ouvir, principalmente os executivos árabes que aguardavam pacientes do outro lado da linha. Ela falou dos projetos que demorou a enterrar, do escândalo que destruiu sua reputação e a jogou naquela vida invisível. Mas agora, ali naquele escritório imponente, parecia surgir das cinzas com a dignidade de quem nunca se deixou apagar. Roberto hesitou. A sala encheu-se de um silêncio cortante. Lá fora, a cidade parecia segurar a respiração. Ele sabia que as opções se esgotavam rápido. Era aquela ou ninguém. Entre um suspiro e outro, encarou Layla nos olhos. A confiança brotou ali. "Vamos tentar", sussurrou, quase incrédulo. Quando a reunião começou, Layla comandou a sala explicou detalhes técnicos com uma precisão de quem viveu e respirou engenharia por anos. Traduzia termos difíceis em imagens claras. Sua expressão calma, combinada com um conhecimento profundo da cultura árabe, cativou os investidores. Murmúrios de admiração brotaram do grupo árabe enquanto ela tecia a trama do projeto perfeito. Naquele momento, Roberto sentiu os ombros aliviando o peso de uma responsabilidade enorme. A assinatura do contrato veio como um alívio brutal e explosivo. 3 bilhões de reais. Uma vitória que parecia mágica demais para ser real. Mas enquanto a confusão se dissipava pela sala e os flashes começaram a piscar, ninguém percebeu o que Layla escondia sob o olhar firme. 1 ano depois, a faxineira se tornara diretora de projetos internacionais na Mendes Engenharia. A vida parecia sorrir para ela e sua filha Yasmin. Uma infância reconstruída com suor e esperança. Mas o passado é uma sombra que não se deixa esquecer tão fácil. Quem é o verdadeiro inimigo? E, acima de tudo, qual será o preço para proteger Yasmin da tempestade que se aproxima? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Layla sentava-se à sua mesa, cercada por papéis e planos que ela projetara com tanto esforço. O telefone tocava em momentos aleatórios, mas o seu foco estava em Yasmin, que brincava no chão. A vida estava finalmente tomando um rumo, mas a paz seu coração disparou. "Layla, é o Roberto!" Era a voz desesperada do seu chefe, quebrando a serenidade que ela tentava construir. Com um nó na garganta, Layla levantou-se. O que poderia ser tão urgente? Quando abriu a porta, a expressão de Roberto estava pálida, como se ele tivesse visto um fantasma.
Precisamos falar. Ele disparou, entrando apressado. Layla tinha um pressentimento ruim. Ela fechou a porta atrás dele. O que aconteceu? Perguntou, tentando esconder o tremor em sua voz. Roberto parecia atordoado. A reunião de ontem, o contrato, ele está em risco. Os olhos dela se arregalaram. Como assim? O contrato é nosso. O Sheik já assinou. A ansiedade a fez dar um passo à frente, mas ele ergueu a mão interrompendo-a. Aconteceu algo. Você precisa saber. Sobre o que você está falando? A voz dela saiu quase em um sussurro, por medo do que viria a seguir. Os investidores, eles descobriram algo sobre você. O que isso significava? Layla sentiu a terra desaparecer sob seus pés. O que descobriram? Roberto hesitou, buscando as palavras, como se temesse a própria sentença. Eles têm um dossiê. Um passado que talvez você não tenha revelado. Sobre seu marido, que foi um criminoso procurado. Ele tinha uma ligação com o tráfico, Layla. Eles acreditam que você está envolvida. As cores da sala pareciam se esvair. Layla sentiu o estômago revirar. Um balde de água fria do qual ela não estava preparada. Como? Todo o sacrifício, todas as noites sem dormir, para colocar sua vida nos trilhos, e agora tudo estava se desmoronando. Não. Isso não é verdade. Eu não. Eles têm provas. Documentos, ele apontou, e Layla via fumaça saindo de uma construção. Claramente era um atentado. As notícias estariam em todos os lugares. Antes mesmo que seu coração pudesse raciocinar, ela percebeu. Eles estão atacando a Mendes Engenharia, para colocar fogo em mim, para acabar com tudo de uma vez. Roberto a olhou perplexo. E então o celular dela vibrou. Era uma mensagem anônima. Você não pode fugir do que fez. A tempestade está apenas começando. O sangue dela gelou. Quem estava por trás disso? O ex-sócio do seu marido? Mas, e se fosse alguém mais? Uma pessoa que sabia exatamente como usar o passado dela como uma arma. Ela se virou para Roberto, com o pânico refletido em seus olhos. Precisamos de um plano. Não posso perder Yasmin. Não posso deixar que o passado destrua meu futuro. E então, num momento de clareza brutal, Layla percebeu. Não era só sobre ela. Era sobre todos. E enquanto as chamas dançavam do lado de fora, ela se questionou se poderia realmente enfrentar não apenas as ameaças externas, mas também os fantasmas que ela carregava. O que mais ou quem mais estava prestes a ser revelado nessa charada de dor e segredos? Layla se virou em direção a Roberto, os olhos cheios de desespero. Precisamos de um plano. Não posso perder Yasmin. Não posso deixar que o passado destrua meu futuro. O caos lá fora parecia um eco da tempestade interna que a consumia. Mas no meio de toda aquela confusão, uma porção inesperada de determinação surgiu dentro dela. Era como se uma faísca fosse acesa, o reflexo sutil de quem ela realmente era. O celular dela vibrou novamente. Olhou rapidamente, a mente cheia de pensamentos sombrios. O olhar de Roberto estava fixo no horizonte, a preocupação estampada em seu rosto. O que eles têm, Layla? O que você esconde? A pergunta pairou no ar como uma explosão prestes a acontecer. Antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. O vidro da janela estalou. Layla sentiu sua respiração faltar. O que estava acontecendo? A fumaça densamente cinza avançava como uma onda, e logo a sala se encheu de um cheiro ateimado. Layla! Roberto gritou, puxando-a para longe da janela. Vamos, precisamos sair daqui agora! A adrenalina pulava em suas veias. Antes de conseguirem dar um passo, uma porta do escritório se abriu com um estrondo. Um homem alto de terno escuro entrou. Seus olhos exporca todos os sentimentos. Raiva, um toque de ressentimento e algo que Layla não conseguia identificar. O encontro não parecia acidental. O que você está fazendo aqui, Pedro? A voz de Roberto tremia. Era o ex-sócio do falecido marido de Layla. O tempo parou. Ela reconheceu aquela imagem do passado que pensava ter deixado para trás. Achei que tivesse escapado de mim, Pedro disse, com um sorriso sinistro. Mas o que é seu, vai voltar. E você, Layla, vai se surpreender com o que está prestes a ser revelado.
O mundo de Laila girava. Pedro não tinha vindo só para ameaçá-la. Havia algo mais por trás da sua presença. Ele começou a caminhar na direção deles, com os olhos fixos. Se você não se afastar da Mendes Engenharia, seus segredos vão ser expostos para todos. Não quero você por perto, muito menos o que você carrega. Os segredos que você se refere são seus e não meus. Laila respondeu a voz mais firme do que se sentia. E eu não sou o que você pensa. Você não pode me controlar. Nesse momento, a determinação de Laila se misturou com a raiva. Pedro sorriu. Era o sorriso que a fazia sentir um frio na espinha. Você ainda não entendeu. Eu sei de tudo, Laila. Sobre o seu marido e mais. Você não sabe o que a servidão pode fazer. A escolha dele era ser um criminoso. E agora, parece que o passado não te deixou. Nesse instante, tudo desabou. Laila percebeu que o assassinato de seu marido, os segredos que ele guardava, tudo fazia parte de um grande plano. E, no fundo, havia mais em jogo do que apenas o dinheiro da empresa. O que ele sabia poderia mudar tudo. As informações poderiam não apenas acabar com sua carreira e sua vida, mas também com a vida de Yasmin. Do lado de fora, outra explosão ocorreu. Um novo pânico tomou conta e o vidro da sala estilhaçou-se, caindo em uma chuva de pedaços cortantes. Laila e Roberto se protegeram. O caos na rua aumentava. Gritos e sirenes tornavam tudo mais aterrorizante. Naquela confusão, Laila sentiu que tudo estava se desmoronando. Então, do fundo da sala, onde ninguém prestava atenção, um celular vibrou num batente extraído de um bolso. Era uma mensagem. Ela hesitou, mas a curiosidade puxava seus dedos. Ao olhar a tela, o coração parou. Você está mais perto do que pensa de descobrir a verdade. E ela pode ser mais devastadora do que você imagina. Com a mão trêmula, ela guardou o celular, encarando Roberto e Pedro, sem saber quem realmente era o inimigo. O que mais seria revelado? O que estaria cercando sua vida como um predador faminto? Perdeu a noção de tempo enquanto buscava respostas em meio a chamas que tornavam o ar quase irrespirável. Quem estaria realmente por trás de tudo aquilo? Laila se virou em direção a Roberto, os olhos cheios de desespero. Precisamos de um plano. Não posso perder Yasmin. Não posso deixar que o passado destrua meu futuro. O momento estava carregado de tensão, e a fumaça que invadia o escritório parecia refletir a tempestade dentro dela. Afinal, agora a realidade era outra. O ex-sócio de seu marido, Pedro, estava ali, e sua presença fazia o coração dela disparar. O celular dela vibrou novamente. Com um misto de medo e curiosidade, ela olhou a mensagem anônima na tela, que prometia algo devastador. Você está mais perto do que pensa de descobrir a verdade. E ela pode ser mais devastadora do que você imagina. O estômago dela revirou. O que mais poderia haver para revelar? Pedro tinha se aproximado. Seu sorriso barra. Acha que pode se esconder para sempre? Seu passado é um fio às vezes sutil, mas poderoso. E agora, você precisa decidir de que lado está. Aquela declaração deu um nó na garganta dela. O que ele sabia? E por que estava fazendo aquilo? Antes que pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Outro ataque? Não. Laila sentiu um tremor sob seus pés. O prédio vizinho parecia desabar ao seu redor. As paredes tremiam e, instintivamente, ela puxou Roberto para longe da janela. O que está acontecendo? O pânico começava a se espalhar. Ela tinha que proteger Yasmin. Pedro aproveitou a distração e avançou, ameaçador. Na verdade, Laila, você precisa conhecer um segredo, uma revelação. O que você não sabe sobre seu marido pode destruir não apenas o contrato, mas toda a sua vida. Ele gesticulou com uma mão e uma aura de superioridade irrompeu dele. A sala parecia girar. Laila sentiu o chão se abrir sob seus pés. Segredo? Que segredos, Pedro? O que você está insinuando? A voz dela estava tingida de medo e desafio. Seu marido estava trabalhando para mim durante meses. O que ele fazia, Laila, era muito mais do que você imagina. Ele nunca deixou o mundo do crime. Ele estava infiltrado. E agora, isso pode arruinar tudo. A cada palavra a pressão aumentava.
A boca dela ficou seca. Você está mentindo. Ele era um homem bom. Layla se lembrou das noites que passaram juntos, das promessas que ele fez. Ele mudou. Nem todo mundo tem coragem de mudar, Layla. Algumas coisas simplesmente não podem ser deixadas para trás. A voz de Pedro era suave, mas cheia de veneno. E então, o impacto. E se eu te dissesse que seu marido está vivo? O ar congelou. Essa era a reviravolta que Layla nunca esperou. Os pensamentos dela começaram a entrar em colapso. Como? Como assim? Minto, isso não é possível. Sim, Layla, ele está num lugar seguro, longe de você, e agora está sendo vigiado. Pedro se aproximou, o tom de sua voz ao mesmo tempo tentador e ameaçador. E mais importante, ele precisa que você faça uma escolha. A Mendes Engenharia ou sua família. As palavras dele ecoaram por toda a sala, e os olhos de Layla se encheram de lágrimas. Era um jogo cruel. Yasmin, seu amor, sua vida. Pedro entregou um dossiê que ele havia trazido. O papel arranhou a mesa. Antes de tomar qualquer decisão, você pode dar uma olhada. As evidências estão todas aqui. Um grito distante soou ao fundo, seguido de um novo ataque às pressas. A fumaça começou a invadir ainda mais o ambiente. E mais uma vez, o celular dela vibrou em sua mão, como se soubesse que a hora da verdade estava chegando. Layla estava farta de mentiras, e nesse momento caótico, uma coisa ficou clara. A verdade sobre seu passado estava prestes a vir à tona. Quem realmente está por trás disso? O que mais eu não sei? Layla pensou enquanto a urgência corria pela sala. A batalha estava longe de acabar. O preço da defesa de sua filha poderia ser muito mais alto do que ela havia imaginado. Layla encarou o dossiê que Pedro lhe entregou. Cada folha parecia que pesava toneladas. O calor e a fumaça no ar tornavam a situação ainda mais opressiva. Meu Deus, como isso pode estar acontecendo? A incredulidade misturava-se com o pânico. Mas naquele momento não havia mais tempo para hesitar. Ela sabia que o passado estava vindo à tona, e a primeira questão a ser resolvida era: quem realmente estava no comando? Roberto ficou em um canto, a expressão dele uma mescla de preocupação e confusão. À medida que ela examinava os papéis, os olhos dele fixaram-se em Pedro. Que mais você não está nos contando? Roberto perguntou, uma veia pulsando em sua têmpora. Alguns segredos são mais pesados que outros, meu amigo. E eu cheguei aqui hoje para revelá-los. Pedro respondeu com um sorriso malicioso que... A sala estava prestes a desabar sob a pressão constante das explosões do lado de fora. Mas as palavras de Pedro cortaram o ar como uma faca. Layla ergueu os olhos determinada. Se o que você diz for verdade, isso muda tudo. Eu não deixarei você me ameaçar. Pedro deu um passo à frente, como um predador se aproximando de sua presa. Ah, mas você está errada, Layla. Em um jogo assim, quem está realmente no controle nem sempre é quem parece. Eu não sou seu maior inimigo. Ele gesticulou para o dossiê que ela segurava, e sua voz ficou um sussurro. A verdade é que você e eu estamos jogando em times opostos, mas há alguém que está assistindo de longe, sabendo de tudo, e essa pessoa decidirá o seu destino. Você não sabe quem é a verdadeiramente por trás disso. O coração de Layla disparou. O que você está insinuando? Cada palavra dela soava como um grito em sua cabeça. Seu marido fez inimigos poderosos antes de desaparecer. Eles estão mais perto do que você imagina. E Layla, sua filha, ela pode ser um alvo. O passado dele não terminou com a morte dele. O que se esconde nas sombras nesse passado pode ser mais perigoso do que você está preparada para enfrentar. Indecifrável, enquanto as chamas dançavam pelas janelas quebradas, algo mais aconteceu. Um novo som cortou a confusão. Um barulho de motor e sirenes crescendo ao longe. Layla se virou. Algo estava acontecendo lá fora e não parecia estar relacionado apenas ao caos que já dominava a situação. O celular dela vibrou mais uma vez. O coração afundou. Uma nova mensagem. Venha até o ponto de encontro. A verdade sobre seu marido será revelada. É só um jogo de xadrez.
mas você precisa se mover rápido. O tempo está acabando. O quê? Com os olhos arregalados, ela olhou para Roberto, depois para Pedro. Eu não posso ir. Eles podem estar me levando a um truque, murmurou. Não faça isso, Layla, Roberto disse, puxando-a com firmeza, sua preocupação evidente. Você não sabe quem está por trás disso. Eles podem estar esperando por você. Mas algo dentro dela a instigava a seguir. Talvez a única oportunidade de salvar sua filha e seus sonhos estava no que a mensagem prometia. Pedro parecia perceber a luta interna dela. Vá, siga o que seu coração diz. Mas lembre-se, a verdade pode ser mais cruel do que você imagina. E então, em um movimento brusco, Layla tirou a pulseira que usava, um presente de seu marido. Com um olhar fixo, ela a lançou sobre a mesa, direto na direção de Pedro. Se meu marido fez inimigos, não sou eu que vou me esconder. Já tenho muito a perder. Vá embora, antes que eu mude de ideia sobre você. Pedro recuou impressionado. Um momento que reafirmava a força que Layla estava encontrando dentro de si mesma, mesmo que estivesse à beira do desespero. Você realmente acredita que sabe como os ventos sopram, mas ainda há uma verdade que você não conhece. Ele saiu, o olhar dele ainda carregando um misto de admiração e desprezo. E assim, em meio ao estrondo de uma nova explosão que ecoava nas ruas, Layla decidiu que não podia deixar os fantasmas do passado controlarem seu futuro. O que aguardava lá fora? E quem realmente era o responsável por essa montanha-russa de mentiras que a cercava? As chamas brilhavam mais intensamente agora, mas uma nova esperança acendeu dentro dela. A única maneira de encontrar a verdade era ir até ela. O destino estava se desenhando, e a batalha estava apenas começando. Layla decidiu, com um último olhar. Quando virou a esquina, um mar de pessoas correndo e gritos ecoando pela cidade a cercaram. A adrenalina pulsava em suas veias. Ela precisava descobrir a verdade, não só pelo seu passado, mas pela pequena Yasmin. Enquanto caminhava com pressa, olhos fixos na tela do celular, Layla começou a sentir um frio na espinha. Venha até o ponto de encontro. A pressão aumentava. Ela já estava profundamente inserida em um jogo perigoso. E se as ameaças de Pedro fossem reais? O que aconteceria com Yasmin se ela falhasse? O celular vibrou mais uma vez. A tela brilhou. Era outra mensagem. Layla, cuidado, não confie em ninguém. O coração dela disparou. Quem estava por trás dessa mensagem? O que estava acontecendo? De repente, um barulho estrondoso fez com que todos parassem. Um carro capotou a poucos metros dela, disparando fragmentos de metal e vidro. Um grito atravessou a multidão. Algo não estava certo. Layla parou abruptamente. O carro era familiar, seu veículo. O que aconteceu? O que eles sabiam? Um homem saiu do carro acidentado. Seu rosto estava coberto de sangue, mas Layla reconheceu aquele olhar. Era um velho amigo de infância, Miguel, que ela não via há anos. Misto de alívio e temor se apoderou dela. Ele estava no lugar certo e na hora errada? Layla! Ele gritou com a voz instável. Você precisa saber. Sobre o que, Miguel? O coração dela estava na garganta, a sensação de desespero crescente. O que está acontecendo? Pessoas envolvidas com o que seu marido fez. Eles estão atrás de você. O que ele escondeu não é só isso. Tem algo mais profundo. Algo que vai mudar tudo. Ele ofegou, os olhos arregalados. Antes que pudesse continuar, Layla ouviu uma explosão ainda mais próxima. O edifício, não muito longe de onde estavam, desabou em uma bola de chamas. O calor atingiu seu rosto, fazendo a temperatura subir. Corra! Gritou Miguel, puxando-a para longe. Mas o tempo parecia estar se movendo lentamente. O mundo girava e Layla não conseguia respirar direito. Miguel, o que você sabe sobre o meu marido? A voz dela estava firme, mas a incerteza estava misturada à angústia. Eles têm informações, documentos. Layla, seu marido não era quem você pensava. Ele se meteu em algo que pode ser muito mais devastador do que um simples crime. Ele era um agente.
infiltrado com criminosos. O que ele fez para protegê-la pode ter consequências fatais. As palavras dele atingiram Layla como um soco. Fragmentos de memória surgiram, revelando um homem que ela achava conhecer. Mas a cada palavra ficava mais claro que havia um abismo entre eles. Ela balançou a cabeça, sem poder absorver tudo. Não pode ser. Você está dizendo que ele estava trabalhando para... Ele não deixou Layla terminar a frase. Sim, o que ele fez foi muito mais comprometedor. Tem aliados na sombra. Agora eles estão atacando você porque sabem que você pode ser uma arma contra eles. Diante dessa revelação, o chão parecia se abrir. Meu Deus, todas as escolhas, todos os sacrifícios. Será que tudo estava baseado em mentiras? E em meio a essa tempestade de emoções, surgiu uma figura. Pedro apareceu de surpresa, como um espectro. Layla, ele estava ofegante, mas havia uma frieza no olhar. Eu disse a você que o passado não se deixou esquecer, e o que você ouvirá agora mudará tudo. Você vai ter que decidir o que realmente valoriza. O coração dela parou. O que Pedro sabia que Miguel não dera tempo para explicar. O que viria à tona? Seria Yasmin a próxima? As chamas começavam a consumir o edifício ao fundo, e um grito atravessou a multidão. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas em vez de clareza, a confusão só aumentava. O que mais estava escondido? O que mais estava se revelando? Enquanto a fumaça subia ao céu, Layla sabia que a tempestade estava apenas começando, e os segredos que cercavam sua vida poderiam consumir tudo o que amava. Layla encarou o dossiê que Pedro lhe entregou. Cada folha parecia que pesava toneladas. O calor e a fumaça no ar tornavam a situação ainda mais opressiva. Meu Deus, como isso pode estar acontecendo? A incredulidade misturava-se com o pânico, mas naquele momento não havia mais tempo para hesitar. Ela sabia que o passado estava vindo à tona, e a primeira questão a ser resolvida era quem realmente estava no comando. Roberto ficou em um canto, a expressão dele uma mescla de pré. À medida que ela examinava os papéis, os olhos dele fixaram-se em Pedro. O que mais você não está nos contando? Roberto perguntou, uma veia pulsando em sua têmpora. Alguns segredos são mais pesados que outros, meu amigo. E eu cheguei aqui hoje para revelá-los. Pedro respondeu com um sorriso malicioso que fez Layla estremecer. Algo na maneira como ele falava parecia profundamente errado. A sala estava prestes a desabar sob a pressão constante das explosões do lado de fora, mas as palavras de Pedro cortaram o ar como uma faca. Layla ergueu os olhos, determinada. Se o que você diz for verdade, isso muda tudo. Eu não deixarei você me ameaçar. Pedro deu um passo à frente, como um predador se aproximando de sua presa. Ah, mas você está errada, Layla. Em um jogo assim, quem está realmente no controle nem sempre é quem parece. Eu não sou seu maior inimigo. Ele gesticulou para o dossiê que ela segurava e sua voz ficou um sussurro. A verdade é que você e eu estamos jogando em times opostos, mas há alguém que está assistindo de longe, sabendo de tudo, e essa pessoa decidirá o seu destino. Você não sabe quem é verdadeiramente por trás disso. O coração de Layla disparou. O que você está insinuando? Cada palavra dela soava como um grito em sua cabeça. Seu marido fez inimigos poderosos antes de desaparecer. Eles estão mais perto do que você imagina. E Layla, sua filha, ela pode ser um alvo. O passado dele não terminou com a morte dele. O que se esconde nas sombras deste passado pode ser mais perigoso do que você está preparada para enfrentar, e indecifrável. Enquanto as chamas dançavam pelas janelas quebradas, algo mais aconteceu. Um novo som cortou a confusão. Um barulho de motor e sirenes crescendo ao longe. Layla se virou. Algo estava acontecendo lá fora, e não parecia estar relacionado apenas ao caos que já dominava a situação. O celular vibrou mais uma vez. O coração afundou. Uma nova mensagem. Vem até o ponto de encontro. A verdade sobre seu marido será revelada. É só um jogo de xadrez, mas você precisa se mover rápido. O tempo está acabando. O quê?
Com os olhos arregalados, ela olhou para Roberto, depois para Pedro. Eu não posso ir. Eles podem estar me levando a um truque, murmurou. Não faça isso, Layla, Roberto disse, puxando-a com firmeza, sua preocupação evidente. Você não sabe quem está por trás disso. Eles podem estar esperando por você. Mas algo dentro dela a instigava a seguir. Talvez a única oportunidade de salvar sua filha e seus sonhos estivesse no que a mensagem prometia. Pedro parecia perceber a luta interna dela. Vá, siga o que seu coração diz, mas lembre-se, a verdade pode ser mais cruel do que você imagina. E então, em um movimento brusco, Layla tirou a pulseira que usava, um presente de seu marido. Com um olhar fixo, ela a lançou sobre a mesa, direto na direção de Pedro. Se meu marido fez inimigos, não sou eu que vou me esconder. Já tenho muito a perder. Vá embora, antes que eu mude de ideia sobre você. Pedro recuou, impressionado. Um momento que reafirmava a força que Layla estava encontrando dentro de si mesma, mesmo que estivesse à beira do desespero. Você realmente acredita que sabe como os ventos sopram, mas ainda há uma verdade que você não conhece. Ele saiu, o olhar dele ainda carregando um misto de admiração e desprezo. E assim, em meio ao estrondo de uma nova explosão que ecoava nas ruas, Layla decidiu que não podia deixar os fantasmas do passado controlarem seu futuro. O que a aguardava lá fora? E quem realmente era o responsável por essa montanha russa de mentiras que a cercava? As chamas brilhavam mais intensamente agora, mas uma nova esperança acendeu dentro dela. A única maneira de encontrar a verdade era ir até ela. O destino estava se desenhando e a batalha estava apenas começando. Quando Layla saiu, ela sentiu uma brisa gelada, como se o próprio universo estivesse a observando. O caos continuava, mas algo em seu peito pulsava com uma força renovada. Um passo, dois, até que, de repente, um grito cortante atravessou a multidão. Layla virou-se na direção do som, o coração na garganta. Ela viu Yasmin correndo em sua direção. Desesperada, o rosto da menina estava manchado de sujeira e lágrimas. E no meio de... Yasmin gritou, cada palavra pesada como um tijolo. Layla correu em direção à filha, mas antes que pudesse alcançá-la, uma sombra passou por ela. Um homem encapuzado agarrou Yasmin, arrastando-a para longe, enquanto a multidão entrava em pânico. O mundo de Layla virou de cabeça para baixo. O desespero tomou conta como uma onda, e ela gritou. Yasmin! Ela disparou atrás do homem, os pés batendo contra o chão. Solta minha filha! A adrenalina corria e suas mãos tremiam. Mas em meio ao caos, ela sentiu algo na boca do estômago. Algo não estava certo. O homem parou e o capuz caiu. Layla ficou paralisada. O homem era Miguel, o amigo de infância, mas com um olhar distante, com uma frieza que a fazia sentir um calafrio. Miguel, o que está acontecendo? Ela tentou manter a voz firme, mas a confusão e a dor eram palpáveis. Desculpe, Layla, mas não tenho escolha. Ele disse, a voz agora mais grave, como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. Eles sabem onde você está. Não posso deixá-la encontrar a verdade. As palavras dele entraram como facas em seu coração. O que foi que ele se tornou? Você está do lado deles? Miguel, você precisa ajudar. O desespero borbulhava dentro dela. Mas antes que pudesse responder, outra figura surgiu, quase como uma miragem. Parado! Era Pedro. A presença dele, imponente e ameaçadora. Liberte a garota, Miguel. Você sabe o que eles farão com você se não o fizer. E naquele momento, tudo o que Layla acreditava se desfez. Miguel era um traidor? As peças do quebra-cabeça estavam lá, mas Layla não conseguia juntar. Quem era realmente o inimigo? Yasmin estava em perigo, mas e o que mais estava escondido nas sombras? Sem escolher um lado, e tempo parecia parar. Tudo ao redor dela se distorcia, como um pesadelo em câmera lenta, enquanto as chamas dançavam ao fundo, criando um cenário apocalíptico. Layla abriu a boca para gritar, mas nada saiu, apenas um silêncio ensurdecedor. O futuro parecia ruir diante de seus olhos,
e a única certeza que restava era que a tempestade estava apenas começando. Layla encarou o dossiê que Pedro lhe entregou. Cada folha parecia que pesava toneladas. O calor e a fumaça no ar tornavam a situação ainda mais opressiva. Meu Deus, como isso pode estar acontecendo? A incredulidade misturava-se com o pânico. Mas naquele momento, não havia mais tempo para hesitar. Ela sabia que o passado estava vindo à tona. Roberto ficou em um canto, a expressão dele uma mescla de preocupação e confusão. À medida que ela examinava os papéis, os olhos dele fixaram-se em Pedro. "O que mais você não está nos contando?" Roberto perguntou, uma veia pulsando em sua têmpora. "Alguns segredos são mais pesados que outros, meu amigo. E eu cheguei aqui hoje para revelá-los." Pedro respondeu com um sorriso malicioso que fez Layla estremecer. Algo na maneira como ele falava parecia profundamente errado. A sala estava prestes a desabar sob a pressão constante das explosões do lado de fora. Mas as palavras de Pedro cortaram o ar como uma faca. Layla ergueu os olhos, determinada. "Se o que você diz for verdade, isso muda tudo. Eu não deixarei você me ameaçar." Pedro deu um passo à frente, como um predador se aproximando de sua presa. "Ah, mas você está errada, Layla. Em um jogo assim, quem está realmente no controle nem sempre é quem parece. Eu não sou seu maior inimigo." Ele gesticulou para o dossiê que ela segurava e sua voz ficou um sussurro. "A verdade é que você e eu estamos jogando em times opostos, mas há alguém que está assistindo de longe, sabendo de tudo, e essa pessoa decidirá o seu destino. Você não sabe quem é verdadeiramente por trás disso." O coração de Layla disparou. "O que você está insinuando?" Cada palavra dela soava como um grito em sua cabeça. "Seu marido fez inimigos poderosos antes de desaparecer. Eles estão mais perto do que você imagina. E Layla, sua filha, ela pode ser um alvo. O passado dele não terminou com a morte dele. O que se esconde nas sombras deste passado pode ser mais perigoso do que você está preparada para enfrentar." O indecifrável, enquanto as chamas dançavam pelas janelas quebradas, algo mais aconteceu. Um novo som cortou a confusão. Um barulho de motor e sirenes crescendo ao longe. Layla se virou. Algo estava acontecendo lá fora, e não parecia estar relacionado apenas ao caos que já dominava a situação. O celular vibrou mais uma vez. O coração afundou. Uma nova mensagem. "Venha até o ponto de encontro. A verdade sobre seu marido será revelada. É só um jogo de xadrez. Mas você precisa se mover rápido. O tempo está acabando." "O quê?" Com os olhos arregalados, ela olhou para Roberto, depois para Pedro. "Eu não posso ir. Eles podem estar me levando a um truque", murmurou. "Não faça isso, Layla", Roberto disse, puxando-a com firmeza, sua preocupação evidente. "Você não sabe quem está por trás disso. Eles podem estar esperando por você." Mas algo dentro dela a instigava a seguir. Talvez a única oportunidade de salvar sua filha e seus sonhos estivesse no que a mensagem prometia. Pedro parecia perceber a luta interna dela. "Vá, siga o que seu coração diz. Mas lembre-se, a verdade pode ser mais cruel do que você imagina." E então, em um movimento brusco, Layla tirou a pulseira que usava, um presente de seu marido. Com um olhar fixo, ela lançou sobre a mesa, direto na direção de Pedro. "Se meu marido fez inimigos, não sou eu que vou me esconder. Já tenho muito a perder. Vá embora, antes que eu mude de ideia sobre você." Pedro recuou, impressionado. Um momento que reafirmava a força que Layla estava encontrando dentro de si mesma, mesmo que estivesse à beira do desespero. "Você realmente acredita que sabe como os ventos sopram? Mas ainda há uma verdade que você não conhece." Ele saiu, o olhar dele ainda carregando um misto de admiração e desprezo. E assim, em meio ao estrondo de uma nova explosão que ecoava nas ruas, Layla decidiu
que não podia deixar os fantasmas do passado controlarem seu futuro. O que a aguardava lá fora? E quem realmente era o responsável por essa montanha russa de mentiras que a cercava? As chamas brilhavam mais intensamente agora, mas uma nova esperança acendeu dentro dela. A única maneira de encontrar a verdade era ir até ela. Quando Layla saiu, sentiu uma brisa gelada, como se o próprio universo estivesse a observando. O caos continuava, mas algo em seu peito pulsava com uma força renovada. Um passo, dois, até que de repente, um grito cortante atravessou a multidão. Layla virou-se na direção. "Mãe, mãe!" Yasmin gritou, cada palavra pesada como um tijolo. Layla correu em direção à filha, mas antes que pudesse alcançá-la, uma sombra passou por ela. Um homem encapuzado agarrou Yasmin, arrastando-a para longe enquanto a multidão entrava em pânico. O mundo de Layla virou de cabeça para baixo. O desespero tomou conta como uma onda, e ela gritou. "Yasmin!" Ela disparou atrás do homem, os pés batendo contra o chão. "Solta minha filha!" A adrenalina corria, e suas mãos tremiam. Mas em meio ao caos, ela sentiu algo na boca do estômago. Algo não estava certo. O homem parou, e o capuz caiu. Layla ficou paralisada. O homem era Miguel, o amigo de infância, mas com um olhar distante, com uma frieza que a fazia sentir um calafrio. "Miguel, o que está acontecendo?" Ela tentou manter a voz firme, mas a confusão e a dor eram palpáveis. "Desculpe, Layla, mas não tenho escolha", ele disse, a voz agora mais grave, como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. "Eles sabem onde você está. Não posso deixá-la encontrar a verdade." As palavras dele entraram como facas em seu coração. "O que foi que ele se tornou? Você está do lado deles? Miguel, você precisa ajudar." O desespero borbulhava dentro dela. Mas antes que pudesse responder, outra figura surgiu, quase como uma miragem. Parado. Era Pedro. A presença dele, imponente e ameaçadora. "Liberte a garota, Miguel. Você sabe o que eles farão com você se não o fizer." E naquele momento, tudo que Layla acreditava se desfez. Miguel era um traidor? As peças do quebra-cabeça estavam lá, mas Layla não conseguia juntar. Quem era realmente o inimigo? Yasmin estava em perigo, mas e o que mais estava escondido nas sombras? Sem escolher um lado, o tempo parecia parar. Tudo ao redor dela se distorcia, como um pesadelo em câmera lenta, enquanto as chamas dançavam ao fundo, criando um cenário apocalíptico. Layla abriu a boca para gritar, mas nada saiu, apenas um silêncio ensurdecedor. O futuro parecia ruir diante de seus olhos, e a única certeza que restava era que a tempestade estava apenas começando. "Layla!" Uma voz familiar cortou o ar. O pesado ar parecia vibrar. "Que tipo de mãe você realmente é?" Era Yasmin. Mas não era a mesma Yasmin que ela conhecia. Havia uma frieza nos olhos dela, algo que Layla nunca havia visto antes. "Eu sempre soube da verdade, mãe. Você e papai, vocês não são os únicos que têm segredos." O chão sob seus pés parecia desmoronar. Layla sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo, Yasmin?" A incredulidade transbordava em seu tom. "O que você sabe?" "Eu sei sobre o que ele fazia. O que você não sabe é que eu nunca estive sozinha. Sempre houve alguém me cuidando." A última frase saiu como um sussurro, mas o impacto foi devastador. Layla sentiu seu coração afundar. "De quem você está falando?" Mas Yasmin sorriu de uma maneira que fez Layla tremer. "Não se preocupe. Vocês vão encontrar a verdade, mas vai doer. Não tente me salvar. Você está mais envolvida do que imagina. Eles vão vir atrás de você, e eu vou ficar bem. O que você não sabe é que eu sou parte disso." A multidão à sua volta se agitou, e o ar pesou com a verdade descoberta. Que tipo de jogo era esse? O futuro da filha estava em risco, e Layla percebeu que sua própria vida parecia ser um teatro de manipulação. A tempestade crescia, com uma intensidade que deixava tudo em suspenso, e agora suas escolhas eram mais difíceis do que nunca. Num momento trágico e inesperado, o que parecia ser uma fuga para a verdade se transformava em uma armadilha, com cada um que amava se revelando uma peça de um quebra-cabeça muito maior.
E quando Pedro, fazendo um gesto inesperado, se aproximou de Yasmin, Layla soube que a tempestade estava apenas começando. Layla respirou fundo, tentando compreender as palavras que saíam da boca de Yasmin. A verdade parecia uma tempestade prestes a desabar sobre ela. O que você quer dizer com isso? O desespero se misturava à incredulidade. Você não pode estar falando sério. Yasmin aproximou-se um passo, o olhar intenso, como se houvesse um fogo interior prestes a explodir. Eu sempre soube, mãe. Eu sempre soube quem você realmente é. Layla sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Suas mãos estavam trêmulas, a confusão se intensificando em seu peito. Que segredo sua filha realmente guardava? Que tipo de segredo, Yasmin? Layla perguntou, a voz falhando. Uma sensação de fraqueza a dominou. Os rostos da multidão à sua volta eram borrões. Você está me assustando. O que você acha que aconteceu com meu pai? Yasmin provocou, os lábios se curvando em um sorriso que não parecia de felicidade, mas de poder. Ele não desapareceu. Ele foi escondido. E você sabia de tudo. Você me disse que ele estava morto, mas havia algo mais. De repente, a atmosfera se transformou. O ar ficou pesado, quase viscoso. Layla piscou, tentando acreditar nas palavras de Yasmin. A dor e o pânico a envolviam. Yasmin não está entendendo. Eu lutei para reconstruir nossas vidas. Eu nunca quis que você soubesse essa verdade. Pedro, que ouvia tudo de pé, arqueou uma sobrancelha, como se estivesse se divertindo com a cena. E agora, Layla, o que vai fazer? A verdade é uma arma afiada, e a sua filha sabe usá-la. O sorriso de Pedro se alargou, e um frio percorreu a espinha de Layla. Por que ele parecia tão satisfeito? Você me escondeu do mundo, mãe. Mas eu sempre soube que há mais que essa vida simples. Yasmin bradou, os olhos brilhando com raiva e determinação. Eu não sou só a filha de um criminoso ou de uma faxineira. Eu sou parte disso tudo. Você me criou para isso. Para quê, Yasmin? Para viver nesse ciclo de dor. Layla estava a um passo de desmoronar. A sensação de traição a consumindo. O que você está dizendo? A multidão ao redor ficou em silêncio, absorvendo a cena. O pânico se espalhou, mas no fundo havia uma espécie de expectativa, como se todos aguardassem pela próxima reviravolta. Até que uma nova explosão interrompeu o tenso momento. Chamas irromperam ao longe, e o mundo pareceu parar. Miguel, que até então estava assistindo o desenrolar da drama, imediatamente se posicionou em um ângulo diferente, como um lobo observando. Layla! Ele gritou, o olhar fixo na filha. Você precisa entender que não se trata apenas de um jogo. Essa é a vida de vocês. As palavras de Miguel ecoaram em sua mente. O que ele sabia? No instante seguinte, houve uma mudança brusca. Antes que pudesse raciocinar, um grupo de homens encapuzados surgiu, como sombras se movendo em direção a Yasmin. Era como se o tempo houvesse estagnado e Layla estivesse novamente em um pesadelo. Levante-se! Um dos homens gritou. Seu tom era ameaçador, e os outros rapidamente cercaram Yasmin, prontos para levar a garota. Layla saltou para a frente, o coração batendo forte. Não! Não toquem na minha filha! Mas Yasmin não se mexeu. Ela não parecia assustada. Parecia preparada. Eu tenho um trato. A voz dela era calma, mas cortante. Vocês me levam e deixarão minha mãe em paz. A expressão de Layla se contorceu em horror. Yasmin, não! Você não pode! O desespero fez seus olhos arderem. Aonde você vai? É hora de saber a verdade, mãe. Yasmin respondeu, e num gesto impressionante, ela olhou para Pedro, um estranho brilho nos olhos. Eles não são seus inimigos. Você sempre foi uma peão neste jogo. A revelação caiu como um trovão. O que Yasmin estava implicando? O olhar de Pedro, antes de desprezo, agora carregava algo mais. Uma mistura de interesse e revelação. Então, Layla entendeu. Você sabia disso tudo? Que sua filha ia se juntar a eles? Num conflito de emoções, tudo que Layla acreditava até então escorregou por suas mãos. Yasmin, a filha que ela amava, estava se aliando àqueles que vinham atrás delas. E além disso, Pedro, aquele que sempre pareceu ser o principal antagonista,
poderia de fato estar à frente de um plano que fugia do entendimento dela. Layla, confusa e assustada, sentiu o mundo à sua volta desmoronar. Yasmin, você não pode fazer isso! A súplica quebrava a voz, mas nada poderia parar o que estava prestes a acontecer. Yasmin sorriu, um sorriso quase maligno que fez o sangue de Layla ferver. Em um instante, a linha entre o amor e a traição se dissolveu. Eu não estou fazendo isso para você, estou fazendo isso por mim, gritou Yasmin, antes de ser puxada para a escuridão. E, mesmo enquanto o caos explodia ao seu redor, enquanto as chamas se alastravam, Layla ficou paralisada, a única certeza em seu coração. As torres de sua vida estavam em colapso, e a tempestade que sempre rondou sua família finalmente a alcançara. No fundo, ela sabia que a verdade seria mais devastadora do que podiam imaginar. A tempestade está apenas começando, Layla sussurrou, enquanto todo o seu mundo se desvanecia em fumaça. E a possibilidade de perder Yasmin parecia mais real do que nunca. O que realmente se escondia por trás de... O cenário se desenrolava como um pesadelo. Layla estava paralisada, seu coração parecia querer sair do peito. Yasmin, não! A gritaria e o caos ao redor se tornaram um eco distante. Tudo o que importava era salvar sua filha. Layla avançou, mas a multidão a empurrou para trás. O olhar de Yasmin se fixou em Layla, uma mistura de desafio e compreensão. Mãe, eu fiz a escolha certa. Você nunca entendeu. Sempre estivemos em perigo por causa de você e de tudo que escondia. Yasmin foi puxada para o lado. A figura encapuzada a arrastava com força. Layla sentiu a adrenalina correr em suas veias. Solta ela! Gritou, as mãos tremendo, o desespero se transformando em determinação. O mundo parecia girar fora de controle. Pedro se aproximou, um sorriso frio nos lábios. Deixe que ela siga o que escolher. Às vezes, as crianças precisam caminhar com suas próprias pernas, mesmo que isso signifique se perderem. Calado, você não tem poder aqui, Layla disparou. Se havia alguém disposto a lutar, era ela. Miguel estava atrás, olhando como se estivesse em dúvida. Miguel, ajude-nos, ela implorou, esperando que o amigo despertasse. Mas Miguel hesitou, seu olhar traidor. Desculpe, Layla, não posso. E com isso, seu mundo desmoronava. Os encapuzados começaram a se mover, e Layla sentiu aquele nó na garganta aumentar. Yasmin! Ela gritou novamente, mas as palavras eram levadas pelo vento, a filha já distante. Um grito ecoou quando uma explosão arrasou o chão sob seus pés. Chamas irromperam, lançando destroços pelo ar. Layla, sem pensar, se jogou, tentando proteger a si mesma e ao que restava de sua vida. E quando se levantou, o que viu a fez congelar. Yasmin estava em pé, cercada por um brilho quase sobrenatural, como se ela estivesse em controle de algo grandioso. Mãe, não há como voltar atrás. Eu sou mais forte do que você imagina. Sua voz ressoava, cheia de poder. Layla ficou em choque. O jogo tinha mudado. Não era mais sobre proteger Yasmin. Era sobre salvá-las de inimigos que cresceram na sombra. E de repente, tudo fazia sentido. O que ela sempre soubera, mas nunca quis aceitar. Yasmin, se você está nessa, então nós lutamos juntas. As palavras fizeram algo nas fibras do peito dela. Yasmin hesitou e então, com um gesto, chamou Layla de volta. Era hora de unir forças, não importa como. O grito da verdade ecoava em seus corações. Então vamos, mãe, juntas. Sem mais escolha, Layla e Yasmin se uniram. Com cada passo, o passado e o presente colidiam, e a verdade dela se transformava na única chave para a sobrevivência. Pedro olhou, preocupado, e Miguel finalmente se moveu, mas Layla não tinha tempo a perder. A batalha era agora uma luta por liberdade, não só delas, mas de todas as verdades enterradas.
e enquanto o caos continuava a se desenrolar, a tempestade que ameaçava consumi-las também as tornava mais fortes. Laila olhou para Yasmin e viu alguém crescido, alguém pronta para lutar. Vamos mostrar a eles quem somos. No fundo do coração, uma chama de esperança acendeu. Tudo poderia mudar, mesmo no meio da destruição. Uma jornada se encerrava enquanto outra começava. O futuro ainda era incerto, mas elas estavam preparadas. Afinal, a tempestade começava a se acalmar. E assim, neste mar de incertezas, o conhecimento de que o próximo movimento poderia ser o mais perigoso ou libertador de todos pairava no ar. Mas e você? O que achou dessa jornada? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa poderosa. Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e lembre,